Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Salmo 40, os 3 primeiros versículos, diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém, irmãos? Primeiro versículo diz que Ele colocou toda a esperança no Senhor. O fato de você estar aqui nesta tarde é porque você tem essa esperança em Deus. Não importa o que está acontecendo com a sua vida, a dificuldade que você está enfrentando, as decisões importantes que você tem que tomar, coloque a sua esperança no Senhor. E eu digo para você, fique atento a tudo aquilo que Deus vai te dizer aqui essa tarde, através dos louvores, através da ministração da palavra, para que você saia ainda mais, com mais esperança do que você entrou. Amém? Para Deus, nada é impossível. E nós vamos louvar a Deus com essa frase em nossa mente: para Deus, nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem e muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Jesus, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus, creio em ti, creio em ti,
posso e não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem crê em Jesus, dê um glória a Deus bem forte. Amém. Essa tarde eu estava tendo um tempo com o Senhor e eu ouvi uma frase assim que mexeu muito comigo. O pastor Tiago Brunelli disse o seguinte: que a nossa vida, ela não é somente marcada pelas orações que fazemos no domingo, mas pelas decisões que tomamos na segunda. Essa frase, ela mexeu comigo porque ela é muito verdadeira. Porque nós estamos aqui nesse ambiente espiritual, reunidos no nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo. E tudo que Deus falar para a gente aqui, nós vamos ter que, quando sair daquela porta, tomar umas decisões e viver uma vida de acordo com tudo aquilo que nós ouvimos aqui, alinhado com tudo aquilo que nós ouvimos. Você saiu da sua casa para ouvir uma palavra. E aquilo que você vai ouvir vai ser muito importante como você vai reagir lá fora. Então não basta somente a oração que nós vamos fazer aqui no domingo, mas as decisões que nós vamos tomar na segunda-feira. E a minha oração é que você possa tomar decisões que vão te levar a cada dia para o centro da vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos aqui em seu nome. Pai, isso é muito poderoso, nossa mente é incapaz de descrever, de discernir tudo isso, Senhor. Ó Pai, nós queremos te louvar porque o Senhor já preparou algo especial para nós aqui essa tarde. Ó Deus, nós queremos receber a sua palavra com alegria. E eu creio que o Senhor preparou uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de exortação, uma palavra de consertos. Mas o mais importante é o que nós vamos fazer em relação a essa palavra que nós vamos receber nesta tarde. Pai, por isso o teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda a colocar essa palavra em prática, para que essa palavra nos leve a cada dia para perto do Senhor, a parecer mais com o Senhor, a alinhar a nossa vida, as nossas intenções e as nossas motivações de acordo com a vontade do Senhor. Pai, eu oro para que as pessoas que entraram aqui, ó Deus, indecisos, entraram aqui, ó Deus, sem esperança, entraram aqui, ó Deus, clamando, chorando, gritando por dentro. Deus, responde essas pessoas com uma palavra vinda do teu trono, para que, ó Deus, possamos sair daqui, ó Deus, adorando ainda mais o Senhor. Senhor, elimina toda e qualquer distração, que possamos estar atentos, com os ouvidos, ó Pai, bem abertos, a tudo que o Senhor vai nos falar aqui nesta tarde. Queremos, ó Deus, adorar o Senhor com toda a intensidade no momento dos louvores. Queremos, ó Deus, degustar dessa presença um dos outros como um ninho de amor. Por isso, Pai, que nessa tarde seja uma noite maravilhosa, uma tarde maravilhosa na sua presença, e que possamos sair daqui mais uma vez edificados pelo Senhor. Eu oro, Deus, e te agradeço por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Poder sentar, meus irmãos?
muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Quando uma criança vai à escola, aprende as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Sua compreensão sobre a matemática na sua vida passará por essas operações básicas. Ela vai entender que sempre que subtrair, ficará com menos. Sempre que somar, ficará com mais. Se tiver algo e for dividir, terá apenas uma parte, e se multiplicar o que tem, ficará com muito. Numa perspectiva humana, essas operações funcionam assim. Quando conhecemos a lei de Deus, percebemos que ela não respeita muitas leis humanas. Na lógica divina, quem dá e quem divide tem mais. Quem só quer guardar para si e multiplicar seus ganhos sem compartilhar, fica com menos. Em Provérbios 11, 24 e 25, temos o seguinte: há quem dê generosamente, vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Com certeza você sonha para seu filho uma vida confortável e que tenha tudo o que precisa. Se é assim, ensine o seu filho a dar seus brinquedos, suas roupas e outras coisas para os mais necessitados. Este é um excelente exercício para que ele não se sinta o centro do universo e contribui também para que deixe de ser egoísta. Ele vai até aprender que nem tudo que se tira realmente diminuiu. Vai aprender também que para somar e multiplicar ele precisa primeiro dividir. A lógica de Deus é diferente da nossa. No entanto, sempre enfatize que a maior riqueza é agradar a Deus com a obediência. Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nesta semana, desafie seu filho a descobrir algo que gosta muito e que ainda esteja usando para dar a alguém que precise. Esta é uma atitude que devemos ter e incentivar periodicamente. Você que já chegou aos 60 é nosso convidado para participar das reuniões do Viva a Vida. São momentos de aprendizagem, alegria e muita comunhão. Além de nossas atividades semanais, estamos programando uma viagem maravilhosa nos dias 19 a 22 de novembro para o Hotel Termas Lagoa Santa, no interior de Goiás. É possível parcelar a viagem desde já. O projeto Viva a Vida se reúne todas as quintas-feiras às 14h na sala 113. Venha nos fazer uma visita, sua presença é nossa alegria. Vem aí a maior conferência de liderança do planeta, Summit 2017. São vídeos de alta definição com preletores renomados ao redor do mundo como Frederick Harren, autor especialista em criatividade empresarial, Andy Stanley, autor, comunicador e pastor da North Point Ministries, e ainda Imaculée Ilibagiza, advogada em luta pela paz e perdão. Faça sua inscrição em nosso site com valor de R$90 e invista em sua vida profissional e na vida de alguém de seu relacionamento. O Summit acontece de 9 a 11 de novembro aqui na Primeira Batista. O projeto Viva a Vida está realizando um concurso de fotografia sobre a natureza. A premiação será no dia 28 de setembro, na Festa da Primavera, que acontecerá no Seminário Teológico Batista, Rua José Antônio, 1941, a partir das 14h. Teremos música, comida e muita diversão. Inscrições e mais informações você encontra no Facebook, na página do Viva a Vida. Você é nosso convidado. Até lá! Esta também é uma oportunidade de você investir em sua vida ou na vida de um parente, amigo ou alguém de sua célula, se inscrevendo ou inscrevendo-os no Seminário Veredas Antigas, que acontece dias 23 e 24 deste mês. As inscrições já estão abertas em nosso site. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. Já
chegou o tempo em que você viverá momentos inesquecíveis. Momentos que marcarão a sua vida para sempre. Convidamos você para estar conosco nessa quarta-feira, dia 6 de setembro, para juntos adorarmos e celebrarmos a Deus no culto de abertura do Arte Vida 2017. A entrada é franca, esperamos você! E o nosso informativo fica por aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos, boa noite, né? Já estamos entrando na noite. Bom estar mais uma vez com vocês e compartilhar, né, o que nós vamos estudar no Ministério Infantil. Antes, porém, gostaria de dar uma reforçada no nosso Drops. Nosso Drops é aquele informativo que a gente faz dentro do VT, auxiliando os pais, dando dicas para que os pais possam fazer o discipulado com seus filhos. E nós temos um canal no YouTube, então você pode ir lá no YouTube procurar Mini Ministério Infantil e tem os drops, todos os drops que nós fazemos aqui na igreja, nós temos colocado. Você pode colocar, enviar para os seus amigos no Face, às vezes você tem algum parente, então você pode colocar isso daí é público, a gente faz para ajudar. Então, hoje do jeito que os pais estão, né, muitos pais não sabem educar, estão perdidos na educação. O que a gente pretende é dar dicas bíblicas, e nós estamos numa série sempre em cima de Provérbios, já tem uns 2 meses mais ou menos, nós estamos só usando versículos de Provérbios, e em cima dando a sugestão para o pai fazer o discipulado. Então, utilize esses drops. Hoje as crianças estarão estudando uma história linda, 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 que está dentro do livro de Josué. Nós já começamos uma nova série, então você, adulto, pai, vai estar sabendo o que o seu filho vai aprender e também vai aprender algumas coisinhas, porque a gente faz um resuminho aqui. E hoje as crianças vão aprender sobre a história de Raabe. Raabe era uma prostituta e provavelmente ela já estava deixando a sua função no seu trabalho de prostituta, e ela já havia ouvido falar do Deus de Israel. Vamos guardar essa informação. Josué era um homem treinado, era um guerreiro, ele era o chefe do exército do povo de Israel. Quando Moisés morreu, Josué era o segundo de Moisés, né? E então Moisés passa o comando do povo de Israel para Josué. Moisés morre e Josué, então, é encarregado de tomar posse da terra de Canaã, um lugar onde tinham muitos povos que não adoravam a Deus, adoravam deuses sanguinários, que usavam sacrifícios humanos. As mães entregavam os seus filhos nas mãos de deuses incandescentes como oferta. Hoje ninguém quer dar o dízimo. Naquela época o pessoal dava as crianças, olha só como é diferente, né? Dar o dízimo dói menos, e o seu filho fica inteirinho, olha aí. Dízimos, ofertas, né? E esse povo, o povo de toda aquela região, era um povo sanguinário, seus cultos também tinham orgias sexuais. E Deus não estava mais suportando aquele povo. Deus utilizou o povo de Israel para tomar posse daquela terra e tirar aquele povo que era mau. E a primeira cidade que eles vão enfrentar é a cidade de Jericó. Hoje, eles só vão aprender sobre Raabe. Raabe, aquela prostituta que eu falei, morava nessa cidade. Josué, como era um homem de guerra, ele já tinha sido utilizado com Moisés. Josué, Calebe e mais outros 10 foram comissionados para serem espias. Mas apenas Josué e Calebe tiveram uma visão espiritual da situação. Josué aprendeu que às vezes você fazendo um grande número de pessoas,
mas que elas não são espirituais, o resultado também não será bom. Quando Moisés chamou aqueles espias, junto com Josué e Calebe, só Josué e Calebe disseram: a situação é difícil, mas o nosso Deus está conosco e nós vamos vencer. Aí agora, Josué está na direção do povo, ele lembra dessa situação, ele falou: não vou mandar 10 não, vou mandar só 2, de minha confiança, que eu sei que tem visão espiritual, e eles vão lá olhar como é a cidade de Jericó. Eles vão investigar como é, porque depois o Senhor vai nos mandar para tomar essa cidade. E esses 2 homens vão lá, e eles quase são pegos, mas Raabe, aquela mulher que era prostituta, ela os protegeu, e ela faz uma declaração de fé. Ela não ia fazer essa declaração de fé de uma hora para outra. Provavelmente esses homens falaram de Deus, mas todo o povo daquela região já conhecia o povo de Israel. Calcula, era provavelmente 1 milhão de pessoas lá no Egito. Aí, as 10 pragas. Você acha que os povos em volta não ficaram sabendo que Israel era um povo para não mexer? Porque senão vinham as 10 pragas. E a última praga, com a morte dos primogênitos, todo mundo sabia que Israel existia e que tinha um Deus muito poderoso. Isso chegou aos ouvidos de Raabe. E ela disse para aqueles 2 espias: eu sei que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Isso foi uma declaração de fé. Ela disse que Deus controla e é Deus lá no céu. Deu uma dimensão de Deus lá em cima e Deus aqui controla tudo também. Essa foi uma mulher maravilhosa. É claro que ela deixou a sua vida de prostituição. E a coisa mais linda dessa história, não é só que ela foi a única que foi poupada, ela e sua família foram os únicos poupados depois quando foi tomada Jericó, mas também ela entrou para a genealogia de Jesus. O que é genealogia? É quando você fala assim: meu tataravô era não sei quem, depois o meu bisavô era não sei quem, aí depois meu avô, meu pai, minha mãe, aí depois eu nasci. Isso é genealogia, é você olhar para trás e ver os seus antepassados. Ela entrou na linha de antepassados de Jesus, uma ex-prostituta. Glória a Deus! Sabe quando aconteceu isso? Séculos e séculos. Eu esqueci de dar uma olhadinha em quantos séculos são. Por volta de 1000 anos antes de Cristo. Uma prostituta, qualquer pessoa, um mentiroso, o bebum, qualquer pessoa, o corrupto, que hoje é o pecado que está em voga, né? Que se fala muito, pode se converter. E Deus pode usá-lo numa posição maravilhosa, como foi a de Raabe. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje. E é a declaração de fé da nossa querida Raabe. Vamos lá? O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Josué 2:11. Olha só, o Deus de vocês, o Senhor. Naquela época, Senhor não era um pronome de tratamento respeitoso. Quando falava o Senhor, quer dizer, eu sou escrava, Ele é Senhor. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que mostra, ó Deus, através dessa história, como que o Senhor é amoroso e que o Senhor não vai olhar o passado de ninguém. Aquele que entrega a sua vida para o Senhor zera o passado e coloca essa pessoa num lugar de relevância. Oh Deus, eu quero te agradecer por esta história tão linda que colocou Raabe na genealogia. Quando a gente olha os antepassados de Jesus, lá está o nome de Raabe. Glórias a ti. O teu evangelho é para qualquer pessoa que queira entregar-se ao Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa fazer isso com muita gente hoje aqui na nossa igreja, com muitas crianças, lá em todos os andares onde estiverem as nossas crianças. Que a tua bênção esteja sobre os facilitadores e as nossas crianças. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber rapidamente as crianças, pré-adolescentes à porta.
Glória a Deus. Mais uma salva de palmas para essas crianças maravilhosas. Serão crentes, já são crentes, melhores do que eu e você. Amém? Poder sentar. Vocês viram aí no nosso VT informativo a respeito do Congresso Arte e Vida. Se a produção pode projetar aí. Então está chegando, começa nessa quarta-feira, de 6 a 9 de setembro. E a inscrição custa R$50. E você também pode participar das oficinas. Tem um desconto para quem participar de 4 oficinas, está ali, R$130. Você pode também ter mais informações ali fora com os irmãos que estão ali no balcão dos ministérios. Amém, irmãos? Agora é um momento muito especial, um momento que a gente quer conhecer aquelas pessoas que estão vindo pela primeira ou segunda vez, os nossos convidados. Você que é nosso convidado, que está nos alegrando com a sua presença, eu gostaria de conhecer você, eu gostaria de saber o seu nome, eu gostaria que você recebesse um abraço da nossa igreja. Cadê os nossos convidados? Desse meu lado aqui. Você poderia ficar em pé, você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Olha aqui, temos irmãos aqui, umas irmãs ali. Você que está perto, cumprimente, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Desse meu lado aqui, quem está nos visitando pela primeira ou segunda vez, temos gente aqui. Aqui todos temos lá um irmão lá no fundo, umas irmãs lá no fundo também. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo à nossa casa. Seja bem-vindo também você da nossa família. Glória a Deus. Esse é o momento em que nós também continuaremos adorando ao Senhor, mas agora com o nosso bolso, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, nesse primeiro louvor, você vai ter a oportunidade de poder devolver aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor tem provido para a sua vida, aquilo que Deus tem semeado na sua vida. Agora você vai devolver, demonstrando também a sua fidelidade para com Ele. Deus é fiel, Ele supre as nossas necessidades, e através do dízimo e a nossa oferta, nós demonstramos essa gratidão a Deus, sobre a fidelidade dele sobre a nossa vida. Então nós também somos fiéis, devolvendo aquilo que é do Senhor. Então você vai poder fazer isso nesse primeiro louvor, saindo do seu lugar e contribuindo com alegria. Louvemos ao Senhor.
o teu poder sobre nossas vidas, abrindo os nossos olhos, o nosso coração, para receber o entendimento da tua palavra e a ministração do teu Espírito Santo. Nós continuamos declarando que tu és poderoso, Senhor. Tu és grande, tu és maravilhoso. Aleluias. Os olhos dos cegos abrem, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas os fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas os fez ressurgir,
poderoso manifestou a sua graça em nosso meio, amém? Só entende a graça quem um dia dependeu dela. Você dependeu um dia da graça, como ela te alcançou? Então você também pode agir pela graça com as pessoas, amém? A graça estende ali, perdoa de novo aqui, abraça novamente ali, porque essa graça, o favor imerecido do Senhor, nos alcança a cada manhã, amém? E essa graça, ela foi maior que o nosso pecado, maior que a nossa dor. Ela nos encontrou. E hoje, podemos viver debaixo dessa graça, com responsabilidade e temor, fazendo a vontade do Pai. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, pela sua graça, pelo seu amor, graça infalível, graça que insiste, graça eterna. Louvado seja Deus, amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Deus é muito lindo, né? E o amor de Deus é maravilhoso.
foi por causa do amor de Deus que Ele derramou graça sobre nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pois somos salvos, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso nós cantamos agora, é tão maravilhoso, não é? E por causa tudo de uma razão, de uma motivação, amor. Deus nos amou. E hoje nós vamos falar desse amor de Deus, baseado lá na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 13. O versículo 3, aliás, o versículo que quase estamos terminando lá, só me perdoem ali que a referência não está certa, mas agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O amor não pode ser algo conquistado, você não pode amar com o amor de Deus pelas suas próprias conquistas. O amor é fruto do Espírito Santo. O Espírito de Deus, quando enche você, você é cheio da essência de Deus. Deus é amor, e você só pode amar como Deus amou se você for cheio do próprio Deus, porque essa é a essência de Deus. Então, nós vamos parar um pouco agora. Você pode abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não confundir com Corinthians, porque não tem nada a ver com Corinthians essa epístola, né? E vou dar uma introdução breve para os irmãos a respeito desta carta. Primeiro vamos conhecer um pouco a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, moradia de diversos cidadãos estrangeiros. Ali era um corredor, uma passagem de muita gente, por N motivos, N razões. Estrangeiros como gregos, judeus, orientais, sírios, egípcios e obviamente romanos. Eles fizeram uma mistura étnica ali, cada um pensava de um jeito e eles todos tinham que se aceitar mutuamente. Então havia uma certa frouxidão moral em Corinto. Era uma cidade que rolava de tudo que você pode imaginar. Lá tinha palmeirense, São Paulino, flamenguista, vascaíno, tinha de tudo lá, né, gente? Era considerado, então, uma cidade que, por essa mistura também, ela não tinha exatamente conceitos firmes e princípios e valores. Ali também havia vários tipos de religiões e de deuses. Era uma porção de deuses, e inclusive Paulo vai citar aqui símbolos e gongos, que era um dos sinais usados para uma religião de mistério. Quando chegar na hora a gente vai ver. Corinto ficou tão forte como uma cidade de frouxidão moral, que a palavra corintianizar, por isso que eu falei, não confunda com Corinthians, hein? Corintianizar significava imoralidade, né? Por isso que eu falei que não tem nada a ver. E Paulo, então, vai escrever aos Coríntios para dar conselhos que eles mesmos tinham pedido. Porque quando Paulo escreve a carta, ele deixa claro que, com relação àquilo que vocês estão me perguntando, né? Então ele vai falar sobre questões matrimoniais, ele vai falar sobre uma contenda que eles tinham sobre comer ou não comida sacrificada aos ídolos, e ele vai falar então de dons espirituais. E entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem o capítulo, obviamente, 13. Fala, pastor, grande descoberta, entre o 12 e o 14 tem o 13. Mas não é isso, é que tanto o 12, ele está falando de dons espirituais, aí parece que Paulo meio sai do assunto, ou que é colocado ali um tema para dar uma amenizada no que ele está falando, mas não é isso não. Nós vamos ver claramente que Paulo falou sobre o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, porque os dons estavam sendo usados erroneamente, e não estavam sendo usados nem para a glória de Deus, e muito menos para a edificação da igreja, apesar de que Paulo tinha dito que o Espírito Santo derrama
sobre a igreja seus dons para aquilo que é útil ao espírito, para aquilo que é útil ao corpo, para dar liga ao corpo, para que o corpo cumpra com seu propósito. O apóstolo Paulo esteve trabalhando ali na cidade de Corinto, mais exatamente na igreja, nos anos 50, 52 depois de Cristo. Você pode conferir isso em Atos 18, de 12 a 17. A igreja, naquele momento, estava dividida, confusa, entre 4 grupos. Uns diziam assim: eu sou de Apolo, né, a preferência por Apolo. Outros diziam: não, eu sou de Cefas. Cefas é mais do que Apolo. Aí outros diziam: nada, quem é o bambambam mesmo é Paulo, eu sou de Paulo. Aí outros, para dizer assim, não porque eles exatamente estavam firmemente dizendo: ó, nós somos de Cristo, mas para dizer, ó, quer dizer, todos vocês estão falando de homens como Apolo, Cefas, Pedro e Paulo, eu sou de Cristo. E não exatamente porque ele realmente estava dizendo: eu sou de Cristo, e por isso vou ser manso e humilde como Cristo é. Não, mas para dizer: eu sou mais do que todo mundo. Aí Paulo repreende a igreja, mostrando que tudo é em Cristo. Não aquele Cristo que está sendo citado para ser maior que os outros, não. Mas o Cristo verdadeiro. Paulo fala que Cristo é o centro de tudo. E se ele é o cabeça do corpo e é o centro de tudo, no corpo de Cristo não pode haver divisões e facções. Então, se os próprios dons do Espírito estão dividindo a igreja, o que é que pode curar essa igreja que está dividida, que as pessoas estão se machucando e os relacionamentos, ao invés de fazerem um ao outro crescer, estão destruindo e trazendo traumas e sérias sequelas para aqueles que são ofendidos e maltratados, de tal maneira que um se levantava contra os outros. Então aí, Paulo exatamente nesse momento fala sobre o amor. E em 1 Coríntios 13, Paulo diz que o amor é supremo, que o amor é completo, que o amor é eterno. Então, é óbvio que pode parecer que Paulo está dizendo assim: ó, o dom não serve para nada. Né? Se fizermos uma leitura muito rápida, dizer: não, na hora que vier o amor não precisa de profecia, não precisa de língua estranha, não precisa de conhecimento, não precisa de ciência, não precisa de revelação, não precisa de nada. Paulo não está desfazendo os dons, mesmo porque no capítulo 2 ele diz que é o Espírito Santo quem dá os dons à igreja. Mas ele está falando que nada que é feito sem ter o amor como base, como centro, nada disso tem valor. O amor, ele é supremo, ele é completo, ele é eterno. Então vamos ver quais os versículos que estão escritos aí. Você está com sua Bíblia aberta? Acessou a Bíblia aí no seu celular? Não tem uma versão da Bíblia ainda no seu celular? Então você apaga o WhatsApp, que pesa, eu sei que pesa, e põe a Bíblia. Aí toda vez que você lembra: puxa, estou sem o WhatsApp, você vai ler a Bíblia. Olha que beleza, gente. Numa troca boa. Você fala assim pro cara: ó, acessa a Bíblia aí. Ah, estou sem Bíblia no meu celular. Mas você vê, ele está lá, todos os programas, mas a Bíblia não tem. E se ele precisar ler a Bíblia uma hora ali, que tiver um tempo, ele vai ler uma porção de outras coisas, menos a Bíblia. O amor é supremo, completo e eterno. Os versículos de 1 a 3 reforçam isso. Olha o texto, o que diz sobre o amor ser supremo. Vamos ler? Veja só: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Percebe? Olha a importância do amor aí. É comparativo? Sim, mas não. Porque o amor não pode ser comparado com o dom de profecia.
O amor não pode ser comparado com o dom de línguas. E não é exatamente isso que Paulo quer fazer. Colocar um em evidência para dizer, agora cancela todos os outros. Mas, contudo, é importante que a gente perceba que acima de tudo está o amor. Línguas dos homens e dos anjos. O que seria isso, hein, gente? Bom, línguas dos homens é fácil, né? O tema aqui no grego é glossália, que significa línguas. Um falava grego, o outro falava hebraico, o outro, e tinham várias línguas ali em Corinto. E haviam homens que eram, homens que sabiam falar em várias línguas e sabiam interpretar várias línguas. E aí, essas pessoas que sabiam, que tinham tal conhecimento, eles eram considerados na igreja de Corinto, crentes de primeira classe. Mas também tinha algumas pessoas que sabiam falar algumas línguas, que eram consideradas dos anjos. Quais seriam? Que língua seria essa? Bom, os pesquisadores nos mostram que era uma língua estática, ou seja, a pessoa falava algumas palavras repetidas, mas que poderiam ter vários significados. E que o próprio Paulo fala, em Corinto, que ele fala a Deus e ninguém o entende porque fala em mistério. Então, quem sabia falar língua lá na igreja de Corinto, esse então, você viu? Fulano de tal foi batizado no Espírito Santo e sabe falar, e ora em língua. O Espírito Santo deu o dom dele de falar em língua. Então ele é crente maior que o outro. Ele está lá em cima e os outros estão lá embaixo. Pois bem, Paulo começa justamente citando esses dons que aparentemente parecem dar um certo destaque e colocar crentes em categorias. Crente da primeira classe, segunda classe, terceira classe e assim por diante. Ele está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens, conhecesse todas as línguas dos homens, e soubesse falar as línguas dos anjos, porque tem alguns de vocês, Paulo estava falando, tem alguns de vocês, que porque falam as línguas dos anjos, vocês acham que vocês já estão lá, olha, eu já sei até a língua que fala no céu, então trata eu de maneira diferente, porque eu sou de outra categoria de crente. Ele está dizendo assim, sabe o que vocês têm muito? Vocês têm muito barulho e pouco amor. E ele vai deixar claro, quando ele fala sobre os pratos e os gongos e os pratos, porque quando ele fala, serei como o sino ali seria um gongo, um som grande de um prato que batia, tom, né? E o prato que retine era usado como da bateria ali, o chimbal, mas as pessoas pegavam cada um em uma mão e pam, fazia o som. E esse sino geralmente era usado para chamar aquelas pessoas que eram devotas de Dionísio e Cibele. E era um som chato, repetitivo, que ficava chamando as pessoas àquelas falsas adorações. Como o latido de um cão, né? Persistente. E aquele som era um som irritante. Então, Paulo está falando assim, olha, ainda que você saiba falar as melhores linguagens da terra ou do céu, tudo isso que você faz com essas línguas que você fala, sem amor, é barulho. É barulho para Deus e é barulho para a igreja. Isso não está ajudando em nada. Você está usando o dom que Deus lhe deu da maneira errada, ou sobre a base errada. Paulo, vou mais uma vez dizer, ele não está desfazendo do dom de falar em língua, seja estrangeira ou estática. Ele não está desfazendo do dom de profetizar. Muito pelo contrário, tanto é verdade que na lista que Paulo faz no capítulo anterior, ele diz, primeiramente, o dom de apóstolo. E ele fala, em segundo, ou depois do primeiro, em segundo lugar, profecia. Então, se ele está fazendo ali em ordem as coisas, ele está dizendo para o dom que é útil naquele momento, ele está dizendo primeiro tal de apostolado e depois o de profecia. E por isso mesmo que eu estou dizendo, ele não está fazendo uma escala, pondo o amor em primeiro lugar, depois o apostolado, depois a profecia, não, ele não está fazendo isso, ele está dizendo assim, tudo que você faça, ainda que seja num dom sobrenatural,
se você não tiver amor, isso não vale de nada. Ele está falando para os coríntios: Coríntios, por que vocês se acham tão divinos assim, mas vocês guerreiam entre si, vocês brigam uns com os outros? Isso não tem razão de ser. Se vocês fossem tão elevados, se tivesse essa categoria aí de que quem soubesse falar a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, e se vocês tivessem poder para falar profecias, tivessem tamanha fé de transportar os montes, se vocês fossem tão bons assim, vocês estariam fazendo com que a igreja vivesse em unidade, e vocês estariam todos juntos promovendo a glória de Deus. Mas o que vocês querem é a glória de vocês mesmos. Por isso vocês uns aí dizem: eu sei falar em muitas línguas, e eu sei até a língua dos anjos, eu sou profeta, e eu tenho o dom do conhecimento. Olha, o dom do conhecimento aqui é como se fosse a ciência, o dom do conhecimento cognitivo. Então eles admiravam muito aquelas pessoas que tinham um poder cognitivo e até de conhecimento maior. E eles diziam: olha, aquele fulano. Aí o outro dizia: e eu tenho um conhecimento revelado, aquilo que você não pode alcançar pela sua mente humana, eu vou dizer para você, Deus me revelou. Aí todo mundo: aquele lá tem a revelação divina de Deus. Mas Paulo está dizendo assim: mas para que vocês usam disso? Para a glória de Deus? Para a edificação do corpo? Não, para criar grupinho, para dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, e outros dizendo: eu sou de Cristo. Se não tiver amor, a melhor linguagem do céu ou da terra é apenas barulho, como disse Leon Morris na sua interpretação desse texto. Profecia, conhecimento, fé, todos esses dons não têm valor nenhum para Deus, se não tiver amor. Mas Paulo também, mostrando a supremacia do amor, mostra que, por mais que seja sacrificial a contribuição que alguém dê, essa contribuição não vale de nada se não tiver amor, porque tem o propósito por que a pessoa está dando. Então vou explicar isso. Ele começa dizendo: ainda que alguém distribua todos os seus bens, de porção em porção, e vai distribuindo, até que fique sem nada. Pense comigo, olha aqui. Claro que você está lembrando, você está dentro do contexto bíblico, você está lembrando do jovem rico, né? Pense em alguém que seja bem rico, ele pega toda a sua fortuna e diga assim: não, agora eu sou cristão, eu tenho uma causa, e eu vou pegar todos os meus bens e vou distribuir. Então vou dar um pouco para ele, vou dar um pouco para ela, vou dar para ele, vou distribuindo, todo mundo vai falar: como ele tem o dom da misericórdia e da compaixão, você viu? Ele não pode ver ninguém em necessidade, veja o que ele fez, essa causa é muito grande. Gente, poderia haver algum defeito nisso? Todos deveriam aplaudir, dizer: não, esse aqui eu vou te contar, hein? Alguém pegar toda a sua grana e distribuir, merece aplauso, porque a maior parte das pessoas são, elas retêm, e esse aqui está dando tudo. E Paulo está dizendo assim: pois é, mas se ele fizer isso e não for por amor, não tem valor nenhum diante de Deus, porque depende por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo aquilo para quê? Para mostrar o quanto ele é caridoso, bondoso. Está fazendo aquilo para quê? Para deixar para ser o novo Francisco de Assis da história, para deixar o seu nome marcado na história. Paulo está dizendo assim: todo aquele que faz isso, tendo ele mesmo como fim para que o seu nome seja exaltado, ele não tem amor. Ele está fazendo aquilo para ter um troco, uma volta para si mesmo. Isso não tem propósito diante de Deus, isso não tem significado algum para o Deus eterno, porque ainda que eu distribua todos os meus bens a qualquer pessoa que eu ver, tendo ou não necessidade, porque dê aos pobres já é um acréscimo da tradução, mas tudo que ele faz, se não tiver amor, não tem significado. Mas olha, irmãos, olha o exagero. E aqui alguns disseram que é quase que uma hipérbole, mas eu não creio. Eu creio que Paulo queria dizer isso mesmo. Eu vou dizer por quê. Quando ele fala: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Eu ouvi alguém dizer que a morte mais dolorida que pode existir, assim, nesses casos de entrega, ou de alguém, é morrer queimado
porque uma queimadura dói muito, e a pessoa tenta se livrar daquilo, e é bastante difícil. No tempo de Paulo, lá em Atenas, um indiano, por causa de sua causa, ofereceu até o seu próprio corpo para ser queimado, e muita gente ia ao túmulo dele, e prestava homenagens, por causa daquele tamanho sacrifício. Dos 3 mais admiráveis homens da Bíblia, que encararam a fornalha, foram os amigos de Daniel. Talvez também Paulo tenha isso em mente, e até aqueles que leram a carta trariam isso em mente. E também tinha muita gente que estava se tornando mártir naquela época por causa de Jesus, e todo mundo dizia: você viu fulano, ele não negou a fé, aplauso para o fulano. Olha aquele ali daqui da nossa igreja aqui de Corinto, aquele lá é valoroso, ele é corajoso, ele fala para todo mundo, aí ele não tem medo do Império Romano, nem dos judeus que perseguem a gente não, nem dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos escribas, nem dos romanos. Eles estão capazes de entregar o corpo deles para ser queimado. Sabe o que Paulo está dizendo? Pois bem, se você entregar o seu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, para Deus isso não tem valor algum. Meu Deus do céu! Você viu a que ponto Paulo foi? Ele está dizendo: olha, igreja de Deus, nós precisamos viver o amor. Chega de religião, chega de trocas, chega de querer se aparecer por causa do dom que você tem, e a um ficar, aquele dom, aquele outro. Para com isso, tudo isso foi dado para a glória de Deus, edificação da igreja, para que muitos venham conhecer o amor de Deus. Mas vocês estão pegando isso e fazendo disso um triunfo, um troféu para vocês, e vocês estão querendo prevalecer uns contra os outros. Por isso é que vocês estão errados, igreja de Corinto, vocês que se consideram, porque Paulo elogiou Corinto por uma porção de coisas, inclusive pelos dons, mas a maior parte das cartas que Paulo escreveu, sempre elogiava as igrejas pelo amor e pelo zelo, pelo cuidado. Não elogiou Corinto pelo amor. Ele estava dizendo assim: sem amor, nada tem valor. E aí ele vai adiante, ele diz assim: então, e ainda que eu faça tudo isso esperando uma recompensa, e tem recompensa, Paulo não está negando que não tem recompensa, ele diz assim: mas você não vai receber nada, além de não ser, porque ele primeiro usa exatamente a questão da palavra eimi, que significa ser. Eu nada serei, quer dizer, ainda que eu faça tudo isso, entregue meu corpo para ser queimado, eu nada serei. Mas ele também diz: eu não terei nada, ou seja, eu não receberei recompensa nenhuma por isso. Amados irmãos, hoje tem muita gente que entrega sua própria vida, sim ou não? Tem homem bomba, sim ou não? Isso quer dizer que ele acredita numa vida depois dessa vida. Não é? É porque ele acredita que tem um Deus. Por que uma parte dessas pessoas cometem tais atrocidades contra o seu próximo? Por quê? Porque ele acredita que vai receber uma recompensa. E Paulo está, desde aquela época, justamente debatendo com essa ideia: olha, você que faz de tudo para receber a recompensa celestial, quero dizer para você, você não receberá recompensa celestial nenhuma se o que você fizer for baseado no seu egocentrismo, em você mesmo, porque o amor é a antítese do egoísmo. Amados irmãos, como esse texto é lindo. Sem o amor, a mais bela de todas as virtudes não passa de mera aparência, um ruído vazio de significado, não mais digna de qualquer uma coisa que não tenha valor. Em suma, não passa de algo grosseiro e ofensivo, como disse João Calvino. Percebe então? Esse primeiro ponto ficou bem claro para você. O amor é supremo, e nada que é feito sem amor tem valor. Por que você faz o que faz? Por que você obedece a quem obedece? Por que você luta a causa pela qual você luta? É por amor? Ou é por você mesmo?
É por culpa? Ou porque você foi salvo pela graça e agora pode oferecer o que Deus lhe ofereceu? Me diga uma coisa, havia mérito em você para que Deus lhe amasse? Esse é o tipo de amor que Deus espera de nós, que nós amemos o outro, a outra, que nós amemos, independente daquela pessoa merecer ou não merecer o nosso amor. E vou dizer mais, continuar amando, ainda que essa pessoa diga para você, eu não quero ser amada por você, você vai continuar amando. Pagar um preço por aquela pessoa, ainda que ela insistentemente seja rebelde a receber aquilo que você está oferecendo de graça, porque foi assim que Deus fez conosco, ou não foi? Os homens sempre disseram, sim Deus, 10, mesmo depois que você encontrou com Jesus, quantas vezes nós somos rebeldes? Deus deixou de nos amar? Quando a gente é bonitinho e jovem, Deus nos ama, e depois que vai acabando as forças e vai chegando algumas limitações, Deus deixa de nos amar? Não, Ele faz nos romper as limitações no seu poder, porque Ele nos ama. É esse evangelho que nós devemos viver, não o evangelho da fé que transporta montanhas, para que as pessoas se apareçam e digam assim, você viu fulano, ele tem uma fé tão grande que se ele falar para esse monte, sai daqui, o monte sai e vai para lá. Se ele fizer isso por amor, tem valor. Se ele não fizer por amor, não tem valor algum diante de Deus. É por causa disso que a fé não vale? Claro que a fé vale. A fé é um dom de Deus. Mas à medida que você usa do dom que Deus lhe deu para o seu próprio benefício, deixa de ter significado e sentido. Por isso, tudo tem de ser por amor. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Quantos aqui querem amar como Jesus amou? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito lindo e o amor de Deus é lindo demais. Agora já que ficou bem claro que o amor é supremo, agora nós vamos ver como o amor é completo. O amor é completo. Quando fui escolher essa palavra, eu fiquei completo, eu ponho completo, põe perfeito, põe perfeito, põe completo, põe completo, põe perfeito, perfeito, completo, tá. Porque eu não baseei no versículo que diz que o amor é perfeito, porque o próprio texto diz que o amor é perfeito, mas não está dentro desses versículos. Contudo, esses versículos que antecedem o fato de Paulo dizer que o amor é perfeito, é justamente a base para dizer que o amor é perfeito. Mas eu preferi usar a palavra completo. Mas saiba você que o sentido da palavra completo aqui é ser pleno, perfeito. Então vamos ler o texto? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O amor nunca falha, talvez seja a melhor tradução. O amor nunca falha. Depois você vai perceber por quê. Amados irmãos, tem duas palavras a princípio nesse texto, o amor é paciente e bondoso, que se contrapõe aos nãos que vêm a seguir. Perceba, o que significa o amor ser paciente? O sentido da palavra é ser de um espírito paciencioso. Não é assim, hoje eu tenho paciência, amanhã eu não tenho paciência. Hoje eu estou bem para ter paciência, hoje não é meu dia, não me perturbe, que cuidado, que hoje eu não estou bem. Não, o amor, ele não é... O amor, ele é paciente o tempo todo. Então, sempre que você está cheio do Espírito, você está cheio de paciência. O amor é paciencioso, é um espírito, ele não perde o ânimo, quer dizer, ele não desanima de ser paciente, ele não vai indo, vou contar até 3 e aí, né? Não, o amor ele sempre é paciente. Lembrei da história do cara que contava 1, 2, né? Quando a pessoa fala 1, 2, vai perder a paciência. Suportar ofensas, o sentido aqui é daquele que suporta as ofensas e as injúrias de outras pessoas, mas continua sendo paciente. Ele é moderado, ele é tardio para se vingar, ele é longânime.
ele não tem o desejo de punir e nem se alegra com a punição de alguém. Ele é paciente. E a paciência aqui não significa só ser paciente, ou primeiramente ser paciente com as circunstâncias. Porque às vezes a gente fala mais das circunstâncias. E aí, já estou quase para perder a cabeça com essas circunstâncias, mas eu estou aguentando. Não. Aqui o maior valor é ser paciente com as pessoas. Não é com a circunstância. Porque às vezes tem circunstâncias que você desvia dela e quer fazer a mesma coisa com as pessoas. Você não quer perder a paciência, então você elimina aquela pessoa do seu relacionamento. Não é assim que é o amor. O amor, ele é paciente com aquele que insiste até em ofender. Quando o texto fala sobre bondoso, a bondade tem o significado de ser gentil, de sempre usar de bondade e reagir com bondade mesmo aos que maltratam, diz o exegeta Leon Morris. Ele está mostrando aqui para nós que aquele que ama, ele tem a paciência e a bondade no sentido de ser gentil sempre, é uma pessoa gentil. Me lembra muito Jesus quando ele dizia assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Esse é o amor. E Paulo está dizendo assim: agora, se vocês estão brigando até porque pondo categorias de quem, se o cara fala em línguas, se o cara sabe profecia, se ele tem o dom do conhecimento, se ele tem fé, que opera milagres, então ele é o maiorzão, mas aí vocês perdem paciência uns com os outros. O que significa esses dons para vocês? Nada. E aí então, logo a seguir, ele diz assim, sabe por quê? Porque o amor, além de ser supremo, ele tem a sua natureza. Agora nós estamos falando sobre a natureza do amor. O amor ele é cheio de bondade. O amor, ele é benigno, ele é bondoso, ele é paciente. É assim que é o amor. Aí vem algumas palavras a seguir no texto que vão se contrapor a isso, que é justamente a palavra ciúmes, na tradução de alguns de vocês, ou de inveja, na maior parte das traduções. Bom, a inveja é bem traduzida porque não é uma tradução literal da palavra, mas conforme o contexto. Porque você que já viu ou ouviu algumas traduções, se for interpretar uma palavra, por exemplo, do inglês para o português, exatamente como aquela palavra fica sem significado e sentido, porque ela está dentro de um contexto cultural. Tirado de dentro daquele contexto cultural, ela não tem sentido e significado. Você vai ter que encaixar aquilo lá para ter sentido e significado dentro de outra cultura. Por isso que tradução, para que as pessoas possam entender, é muito mais do que pegar uma palavra e transformá-la em outra. E aqui aconteceu isso, porque a palavra é zelo. A palavra é zelo. Da onde vem a palavra ciúmes? Arder em cuidado. O que pode ser uma palavra positiva. Aliás, o Espírito Santo tem zelo por nós. Ele cuida de nós com grande zelo. O que foi traduzido às vezes por ciúmes. Eu não gosto muito da palavra ciúmes, porque aparentemente na nossa língua ela é pejorativa. Mas aqui a palavra zelo significa arder e zelo, estar cheio de fervor, e está se mostrando que ela está num contexto pejorativo, porque os coríntios parece que se aborreciam com o sucesso do outro, porque veja bem, falava assim, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, aí o outro, eu sou de Cristo. Eles estavam divididos entre si. E quando um grupo desse sobressaiu, tinha sucesso em alguma coisa, gerava no outro o quê? Inveja, porque eles ficavam com o quê? Com ciúmes. Mas eu não sei, é só lá na igreja de Corinto que acontecia isso, né, gente? Na igreja cristã de hoje não tem ciúme, né? Será que tem gente que tem ciúme do ministério do outro? Que ao invés de se alegar com o crescimento do outro, ele fica com ciúme? E às vezes até faz biquinho. Depois nós vamos falar sobre isso, porque Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre infância e maturidade. Mas aqui nós vamos se deter agora essa palavra.
Então, o amor, ele não se aborrece com o sucesso dos outros, pelo contrário, ele não tem ciúme. Não há sombra de dúvida na explicação bíblica aqui que o amor não é ciumento, ele não é invejoso, ou seja, ele não vê o sucesso do outro e fala, puxa, por que não é comigo? Olha aí, esse cara não faz metade que eu faço e prospera. Olha aí, olha aí, esse líder de célula é relaxado e a célula dele se multiplica. Eu dou um duro danado aqui e minha célula não multiplica. E pode até ser que você fale, oh Deus, o que é isso? Amados irmãos, o verdadeiro amor se alegra com a alegria do outro. Se alegra com o sucesso do outro. Quando ele fala de ciúmes, a palavra ciúmes está ligada à próxima palavra, que a tradução no original para vanglória é um sujeito fanfarrão. O sujeito fanfarrão é aquele sujeito que se gaba de si mesmo, que é exibido, que emprega floreios para enaltecer-se excessivamente a si mesmo. Esse era conhecido como sujeito fanfarrão. E Paulo emprestou essa palavra para dizer, esse sujeito aí, ele é um sujeito que é arrogante, como explica a tradução que João Calvino fez, essa palavra explicando, ele disse assim, o que Paulo quer dizer aqui é aquele ser obstinado, tornar-se arrogante por causa da autoconfiança, ou seja, aquele sujeito que se acha, e aí ele é todo espalhafatoso, e exibe o que ele sabe fazer aos outros, com o propósito de todo mundo olhar para ele e falar, uau, como você, hein? Você é demais, olha o talento que você tem. Paulo diz assim, o amor não é assim. O amor, ele não é cheio desse vento aí que você está fazendo, porque a palavra que Paulo vai usar para vanglória é uma pessoa que é cheia de vento. Porque a glória dele é vento. Ele não tem exatamente para se vangloriar. Porque Paulo está dizendo, olha, se você entendesse as verdades de Deus, você sabe que a gente está de passagem. Que o que deve ser glorificado, o que é permanente, o que nós somos em Cristo Jesus. Ele é o que fica, e Ele é o que deve ser glorificado. E toda a glória que você traz para si, ou quer mostrar um dom que você tem, ou quer fazer um negócio que você vai, para exaltar a si mesmo, é vã, não é glória, é vanglória. O amor, ele não maltrata. A palavra linda de não maltratar. O amor, ele não se comporta com inconveniência. O amor, ele fica longe até da aparência do mal. Ele não quer, porque às vezes certos dons na igreja de Corinto até escandalizavam. Os caras falavam assim, meu Deus, isso é meio inconveniente, olha que coisa esquisita. Paulo está falando assim, quem ama não faz isso. Paulo foi o homem foi o apóstolo mais batista de todos, né? Fazer tudo com ordem e decência. Ele estava dizendo assim, se alguém entrar no culto aqui e ver o que está acontecendo no meio de vocês, eles não vão entender nada. Isso é inconveniente para o culto público. Então diz, quem ama não se porta com inconveniência. Perceba, está no versículo, não se porta com inconveniência. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Porque a maior parte da igreja de Corinto, eles estão querendo que o seu grupo prevaleça e é o meu interesse em detrimento do seu. Se cada um por si corre atrás do seu, que eu estou correndo atrás do meu. Paulo diz assim, não, o amor, ele não procura seus interesses. O amor, ele busca o bem do outro. Ele não está fazendo aquilo por si mesmo, ele está fazendo pelo outro, porque ele foi salvo por um amor de um Deus que não se importou com o seu próprio filho, antes entregou o seu próprio filho por amor a outros, sem esperar nada em troca. Sempre o que Deus está fazendo era para o bem do outro. Esse é o amor que a gente tem que viver.
O amor, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O sentido aqui de não guardar rancor é aquele sujeito que não é melindroso. Ele não se fere, a pessoa pode ofendê-lo, mas ele está tão firme na sua própria identidade, porque ele sabe que ele é amado, e ele está cheio de amor, que ele não se importa, o outro ofende, ele continua amando. Por quê? Porque ele não quer se favorecer de alguma coisa, ou ser mais importante com o outro, ou dizer, você falando assim de mim, você está me ofendendo, você está me pondo lá embaixo, o que as pessoas vão pensar de mim? Ele não está, quem ama de verdade não está se importando com isso. Então ele não é melindroso. Porque às vezes a gente é cheio de melindre, né? Alguém fala uma coisa, também não vou fazer mais o que falou assim de mim. Aí eu vou falar, estou fazendo esses biquinhos porque vem a seguir a criancice. O amor, ele não é melindroso, ele ama a qualquer custo. Quem ama, ama a qualquer custo. E por isso não guarda rancor. É fácil perdoar. Uma pessoa assim, quem tem amor, perdoa fácil. Só pede perdão e fala, mas por que você está pedindo perdão? Nem precisava pedir perdão, já está perdoado antes de pedir perdão. Todos nós somos falhos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu creio que Paulo colocou esse versículo aqui, porque está parecendo que quem ama desse jeito favorece os velhacos, né? Os oportunistas. Você ama desse jeito? Topa, já vi quem que eu vou me aproveitar. Mas o amor, diante de todas essas qualidades, ele é firme. Qual que era o problema quando a gente citou na introdução que a igreja de Corinto era o quê? A cidade de Corinto era conhecida pelo quê? Pela frouxidão moral. Mas diz, o amor não é assim não. O amor não é assim, deixa ele fez isso, não, o que tem? Deixa ele aí. Não, o amor não é assim não. O amor, ele se alegra com a justiça, ele se alegra com a verdade. E não é qualquer verdade. É a verdade da palavra, é a verdade do evangelho, é a verdade de Deus, é a verdade do reino de Deus. Isso é muito importante dizer isso no mundo de hoje. É muito importante. Porque parece que ser politicamente correto é dizer, não, vamos aceitar tudo como é que está. Então, as coisas vão ficando muito assim. Não, depende, tudo é relativo. Aí a relativização dos valores vai tornando muito frouxas as coisas. Então aí você pode ser chamado de fóbico por alguma coisa, né? Se você tem posicionamento, você é cristão fundamentalista. Esses fundamentalistas são briguentos, esses fundamentalistas, eles querem isso, eles querem tal. Nós não podemos confundir as coisas. Por exemplo, com a própria questão da ideologia de gênero, que eu tenho muito cuidado ainda, e cada vez estou tendo mais cuidado de falar sobre isso, porque realmente, às vezes, algumas pessoas agem, começo a achar estranho, rapaz, está lutando tanto contra isso, e com tanta firmeza, e que está transparecendo raiva, não é? Mas nós devemos amar a todos. Jesus andou com todos. Você viu Jesus fazendo acepção de pessoas? Chegasse alguém que, de acordo, vamos usar a linguagem filosófica da pós-modernidade, que era contra os seus valores, por causa da sua etnia ou cultura, ele deixava de lado? Não, Jesus aceitava todos. Ele tinha valores claros, que vinham da palavra de Deus. Jesus, ele estudou a palavra de Deus, ele era um mestre da palavra de Deus, ele era um mestre, e ele sabia muito bem a lei de Moisés, e ele sabia de conceitos e valores. Por exemplo, ele sabia que Deus condenava o adultério, mas quando a mulher adúltera chega até ele trata aquela mulher com amor, porque os homens queriam apedrejá-la, e ele disse assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas quando as pessoas se depararam
com aquela questão, um a um foi indo embora. E depois ele se levanta e diz à mulher assim: onde estão aqueles que te condenavam? Foi todo mundo embora. Ele disse assim: nem eu. Ali estava quem realmente podia absolver ou condenar. Mas ele disse o quê? Nem eu te condeno. Vai e continua na sua vida de adultério. Jesus não veio para amar as pessoas e deixar do jeito que elas estão, porque ele sabe que o pecado destrói a pessoa. E como Jesus podia amar alguém e ver o pecado que destrói a pessoa continuar dentro dela? Não, Jesus veio para libertar as pessoas do pecado. E quando você anuncia Jesus, você anuncia o próprio amor de Deus, que livra as pessoas do pecado. Do pecado, não somente do pecado sexual, como da prostituição, ou do adultério, ou do homossexualismo, mas do pecado da mentira, da inveja, dos ciúmes, de tantas coisas que Paulo está lutando aqui. O amor não é mole, ele não é um amor que aquece com o pecado. Não, ele é o que livra do pecado, e é isso que Paulo está dizendo assim: o amor não se alegra com a injustiça, o amor não se alegra com a mentira, o amor se alegra com a verdade estabelecida na vida da pessoa, e a verdade de Deus é a santidade na vida da pessoa. Percebe como é maravilhoso o amor de Deus? E eu vejo quanto é linda a palavra de Deus, porque Paulo tinha que colocar isso aqui: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí, amados irmãos, vem coisas maravilhosas e lindas. Tudo sofre, tudo crê. A palavra para sofrer é stego no grego, que dá a ideia de cobrir. Tudo sofre significa vai que eu dou cobertura. Você já viu essa ideia? Muita gente vê muito isso no filme policial, né? Vai lá que eu vou te dar a cobertura. Então o cara está sobre fogo, não vai lá. E aí o cara sai de trás e tá atirando os outros para o outro passar, e os outros não atirarem nele e tal. Às vezes ele é ferido, e continua atirando para dar cobertura, para proteger o outro. E às vezes até morre por dar cobertura. E ele está dizendo assim: o amor é assim. Ele tudo sofre, não para defender a si mesmo, mas para defender o outro, por amar o próximo. E ele não faz isso para se aparecer. Você viu? Ele morreu por tentar defender o outro. Ele está ferido no hospital porque tentou defender o outro. Não, ele faz porque ele ama, porque ele quer o bem do outro. Ele não quer ser ferido, não, ele quer sair dali numa boa, sem ferimento nenhum, com vida, e celebrar a vitória com o outro. Mas se for necessário, ele vai dar cobertura. Isso que o amor faz. O amor tudo sofre, tudo crê. E sabe que a palavra tudo crê significa confiança, é ver no outro sempre o melhor, é acreditar nas pessoas, é aquilo que a gente fala: dá um voto de confiança para ele de novo. Não, mais uma vez eu digo, não é ser enganado por aquele espertalhão, mas é sempre dar o benefício da dúvida positiva. Deixa eu explicar o que eu estou chamando de dúvida positiva. Vamos falar: você acredita que o cara fez isso mesmo? É nada, rapaz, o cara ele é pilantra mesmo. Aí fala: peraí. É como aquela mensagem que você recebe no WhatsApp, e a pessoa diz assim: ok, beleza. Aí outra vai ler: puxa, eu escrevi isso aqui, você viu como ele me respondeu? Ok, beleza. Não, peraí. O outro fala assim: não, ele não está falando assim. Deixa eu ver aqui. Aí ele olha e fala assim: ele está falando assim, ok, beleza. O amor, ele sempre dá esse benefício para outra pessoa. Não, ele não quis dizer isso. Olha, vamos olhar para o lado positivo. Não vamos nos julgar uns aos outros rapidamente. E mesmo que aquela pessoa fez com o objetivo de fazer o mal ou de ofender, você não vai levar, porque o amor, lembra lá no começo? O amor é bondoso, ele é gentil, ele oferece bondade mesmo diante do maltrato e da ofensa. Esse é o verdadeiro amor. Então ele diz assim: tudo espera. Sabe o que é tudo espera? É aquele cara que sempre fala assim: fica tranquilo, no fim vai dar tudo certo.
O amor é assim, a pessoa amorosa é assim, não, fica tranquilo, está passando por essa, mas vai dar tudo certo. Se ainda não deu, porque não é o fim, né? É que nem a história do gibizinho que o pastor Jean contou, né? Que o garoto estava vendo o gibizinho e estava tão triste, porque o herói dele só apanhava, e ele estava tão apanhando, que ele foi no final do gibi da história e viu que no final o herói dele batia em todo mundo, vencia lá a história, e aí ele voltou às folhas e falou para o herói dele, ó, aguenta firme aí que no fim você vence. Essa história aqui o que tudo suporta, é a ideia de constância. A palavra upômeno do grego denota não uma aquiescência paciente, resignada. Fica tranquilo, é isso mesmo, né? O que é que vamos fazer? Aguenta firme aí. Não é assim não, mas uma fortaleza ativa, positiva, de quem continua fazendo a sua parte, ainda que as circunstâncias digam, desista, rapaz, desista dessa pessoa, desista disso daí, você não vai conseguir, a pessoa continua insistentemente amando. Paulo falou assim, esse é o verdadeiro amor. Mas vocês, Coríntios, vocês que falam a língua dos anjos, não amam. E por fim, o amor é eterno. Tinha que ser, o hino do amor tinha que acabar assim. Porque o 1 Coríntios chamado é o hino do amor. Veja o que diz o texto sobre a eternidade do amor. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora, olha a comparação. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. As profecias desaparecerão e as línguas cessarão, o conhecimento passará. Paulo está dizendo assim, em parte nós conhecemos. Alguém aqui sabe tudo? Alguém aqui? Paulo está falando também para a igreja do Coríntios, vocês sabem tudo? Vocês conhecem em parte. E quando vocês dão uma profecia, olha, eu tenho uma profecia da parte de Deus. Alguém aqui conhece toda a profecia de Deus? Sabe explicar toda a palavra como se tivesse todo o domínio dela? E Paulo está falando, aquele que profetiza o que Deus revelou, a parte que Deus revelou a ele. Mas o que Deus sabe, tudo que Deus sabe, não foi revelado a ele, porque nem cabe nele, ele não pode receber. Então, em parte nós profetizamos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Agora, quando a gente tiver face to face, face a face com Deus, vai precisar conhecimento? Olha, Deus, vou te mostrar aqui, eu li, enquanto eu estava lá na terra, 1.369.000 livros e 500 páginas, não consegui chegar até o final porque eu morri, naquele livro, das 500 páginas. Mas olha, eu tenho todo esse conhecimento. Vai adiantar chegar lá no céu e começar a falar para os anjos, olha, eu fui revelado por Deus, os anjos, bacana. Não tem, perdeu o sentido, perdeu o significado. Porque no fim de tudo, olha, presta bastante atenção. No fim de tudo, não sobra mais nada. Pregar o evangelho é importante, sim ou não? É de suma importância, porque sem o evangelho não há salvação. Porque como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como é que eles vão crer se alguém não diz para eles que há uma fé salvadora? Então a gente pode elencar isso como super importante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Qual a importância de evangelizar no céu? Paulo está dizendo assim, tudo isso que nós fazemos aqui na terra é uma parte. É uma parte. Mas, eu vou dizer para vocês, o que é o mais importante
não é só porque ele é supremo, e é supremo, não é só porque ele tem essa natureza que cura e restaura, não é só porque ele tem essa natureza de bondade, de misericórdia, de compaixão, de graça, de favor, não é só por causa da natureza do amor, mas ele é eterno porque o eterno é amor, e ele vive para sempre. E quando você chegar lá, face a face, vai acabar o teu amor por Deus? Vai acabar o seu amor por Jesus? O amor não será mais necessário? O amor é perfeito e por isso é eterno. Porque ele é completo em si mesmo. Todas as demais coisas são incompletas, é parte, mas o amor é perfeito. Deus é maravilhoso, sim ou não? Deus é amor. Quando Paulo usa a figura do perfeito e imperfeito, ele vai dar um exemplo, um modelo. Ele vai dizer assim, quando eu era menino, era certo eu agir como menino. Você quer ver, eu vou te dar um exemplo, como os coríntios eram. Os coríntios eram assim, Paulo falou que eles eram cheios de posse. Como se o dom fosse dele. Esse aqui é o meu dom, e eu tenho esse dom, você não tem. Isso é o quê? Criancice. É aquela criancinha que fala assim, é meu. Você já viu criança quando ela ainda está numa idade? Criança, normal de criança, você vai brincar, aí um vai lá, pega o brinquedo, não, é meu. Aí o pai tem que falar, não, divide com ele, é o amiguinho também tem brinquedo, vai dividir com você. Você não ama o amiguinho? Você não gosta dele, então não quer que ele venha aqui em casa de novo? Você não tem toda uma explicação assim? Quem já teve filho sabe disso. Aí vai, até que ele fala assim, tá. Paulo está dizendo, pois é, Coríntios, não hajam como crianças, é meu. Meu. Não age como criança, porque a criança às vezes vê que a outra ganhou aquele brinquedo que ela queria, ela fica com ciúme, né? Fulano tem um brinquedo que eu queria, o pai dele deu, você não me deu. Ele tá dizendo assim, tem coisa que é meninice, Coríntios. Isso que vocês estão olhando e fica vendo e fica falando de que partido você é, o que você sabe fazer e o outro não sabe fazer, o que você tem e o outro não tem, é criancice. Porque tudo é de vocês, conjuntamente, porque vocês pertencem uns aos outros, porque vocês pertencem a Deus e Deus pertence a vocês, é tudo um só. Então isso que vocês estão vendo é criancice. Sabe por quê? Porque quando você chega à fase madura, você vai se conhecendo em Deus. E quando você se conhece em Deus, você conhece aquele que te conhece e passa a conhecer você melhor, porque você não se conhece como você acha que se conhece. Que tanto conhece esse pastor? Então, ele está falando, agora em parte conheço, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Diante de Deus, você é desnudado, Deus sabe exatamente quem você é, e é isso que você tem que buscar em Deus, viver aquilo que você nasceu para ser em Deus, porque Paulo fala assim, porque por enquanto a gente se vê mais ou menos como um espelho. O espelho daquela época não é igual ao espelho de agora. O espelho de agora é alta definição, HD, né? High definition. Você vê tanto que você é um bugre feio a hora que olha no espelho, né? Então, mas naquela época não era. Eles poliam um metal, mas dava, polia, ficava brilhando, aí o cara, do jeito que ele se olhava, ele se via mal ou menos, entendeu? Aí Paulo falou assim, então é assim que você está se vendo. Você que acha que sabe falar a língua dos céus, que tem o dom da profecia, que tem o dom do conhecimento, tanto da terra como dos céus. Você que tem, sabe, que você que tem uma fé que pode transportar montes. Você está se olhando assim? Você só está se vendo como nós nos vemos nesse metal, desfiguradamente. Mas quando você chegar diante de Deus, você vai ver
Porque você é muito maior do que esses dons. Você é um filho amado, por quem Deus entregou o seu próprio filho. E que ao invés de ficar disputando uns com os outros, nós devemos fazer como Deus fez, amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Que lindo, né, amados irmãos? Ele disse assim, eu sei que tem 3 palavras que a gente sempre repete na nossa comunidade de fé, naquele tempo. E verdade, até no Novo Testamento você vê muitas essas palavras, com exceção um pouco da palavra esperança, mas que está no contexto. Fé. A palavra fé é muito importante em toda a Bíblia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e é um dom de Deus. Paulo está dizendo então, a fé é muito importante, não está dizendo para eliminar a fé. E a esperança? A esperança do amor, tudo lembra do tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, ele está dizendo, então, tem a esperança. E a esperança é muito importante, a nossa esperança não é vã, porque acima de tudo nós esperamos no nosso Salvador e a vinda do nosso Salvador, e a nossa esperança não é vã. Então são coisas muito importantes, mas se eu colocar fé, a esperança e o amor, eu tenho que terminar, eu creio que Paulo estava dizendo isso, este capítulo dizendo, assim como terminei o capítulo anterior, dizendo que mostrarei um caminho mais excelente, eu tenho que terminar esse dizendo, porém, o maior destes é o amor. Vamos viver o amor? Vale a pena viver o amor. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos. Havia um incômodo nos nossos corações, e eu me lembro que há muitos anos atrás havia um incômodo no coração do pastor Gilson. E eu me lembro que eu tinha saído de um seminário na Junta de Missões Nacionais, um grande acampamento, onde havia uma estatística que a gente perdia muitas pessoas, e que parece que a gente não sabia como acolher essas pessoas. A gente anunciava o Evangelho, nas conferências evangelísticas havia muitas decisões, mas parece que a gente não conseguia integrar, consolidar. E a gente começou a orar, e nós fomos fazer um curso de discipulado, 1 a 1, onde cada pessoa pegava 2, mas cuidava separadamente de cada um desses 2. Era o processo conhecido como igreja dinâmica. Depois Deus mostrou para a gente a célula, o caminho da célula, porque o pequeno grupo, e a ideia do pequeno grupo não é fazer disso que metodologia, vamos discutir as metodologias, os governos eclesiásticos de igreja. Não, a ideia do pequeno grupo é para que as pessoas em um pequeno grupo pudessem amar e ser amadas. E ali seria mais fácil, porque as pessoas lá têm nome, têm problemas e dificuldades. Às vezes a gente entra num pequeno grupo desse, numa célula, e a gente diz, não é conforme o prometido, não. Falaram que aqui eu ia amar e ser amado, mas eu não sou amado. Mas você está amando. O problema da maior parte de nós é que para amarmos, nós primeiro esperamos ser amados. Não é verdade? Pois bem, você já foi. Jesus já se entregou na cruz por você. Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Vamos viver o amor. Relacione-se. Tenha comunhão com o seu irmão. Já fui muito ferido com esses relacionamentos. O seu eu está muito grande. O seu eu está muito grande. Toda vez que nós somos feridos grandemente é porque o meu eu era muito grande. E eu fico cheio de melindres. E quanto mais melindres, mais machucados. Se você está machucado, trabalhe nisso. Eu sei que é dolorido, não estou desfazendo da sua dor, mas eu estou dizendo que é possível sim vencer essa dor e sair dessa cadeia da ofensa, porque você foi ofendido, sair dessa cadeia da raiz de amargura, do rancor e amar como Deus nos amou. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia.
e completa essa palavra em nossos corações. Que o amor maravilhoso do Pai, que fez que descesse sobre nós a graça redentora do Filho, que nos salvou e nos sustenta, que o consolo do Espírito, a comunhão do Espírito, que o poder e a unção do Espírito venha sobre nós, para que nós nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Em nome dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus. Ame, ame, ame. Quem tá feliz com Jesus?